palavra do Senhor. Então quero convidar aqui cada Vitória. Ela vai orar pela nossa preleitura nessa noite. Pastor, hoje está só, os jovens estão trabalhando hoje, amém? Então que Deus deixa para usar essas jovens aqui, a pastora Kelly, amém? Hoje é um culto direcionado pelos jovens, eles estão fazendo isso com excelência, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, oramos. Amém. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Vamos entregar a vida da Júlia nas mãos do Senhor, que ela possa ser usada, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, neste momento nós entregamos a vida da Júlia em Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa usá-la, Senhor Jesus, ó Deus, como um instrumento lindo e afinado em Tuas mãos, ó Pai. Que não venha ser ela, mas venha ser o Senhor através da vida dela, Senhor. Coloque as palavras na boca dela, Senhor, que tudo aquilo que ela declarar, Senhor, tudo aquilo que ela derramar diante do Teu altar, venha cravar na tábua dos nossos corações, ó Pai. Eu entrego a vida dela, entrego a família dela em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe todos os planos e sonhos dela, Senhor. Que o Senhor possa sondar o mais íntimo do coração dela, Senhor. Que ela seja tão somente ousada na presença de Deus. Que ela viva plenamente o propósito que o Senhor tem para ela. Que o Senhor possa contemplar ela por onde quer que ela for. Revista ela da planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Que ela seja grandiosamente usada. Uma mulher cheia de autoridade. Uma mulher cheia da Tua graça e da Tua glória. Que ela possa carregar esse propósito por onde quer que ela for. E na onde quer que ela for, Senhor, vidas sejam curadas, vidas sejam salvas, Senhor. Que ela seja a boca de Deus nesse altar, Senhor. Que tão somente, Deus, o Senhor a proteja por onde quer que ela for, no levantar e no deitar, Senhor. Tão somente no trabalho, por onde quer que ela colocar a planta dos pés, eu entrego a vida dela em Tuas mãos. E que o Senhor use ela neste altar, Senhor, nessa noite para falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. É um prazer estar aqui nessa noite e conhecer mais um povo que irá morar no céu. Amém. Estou muito feliz de estar aqui e realmente quero agradecer pelas suas palavras, porque nós que vivemos no ministério da itinerância, pregando cada dia em um lugar, cada semana em um lugar, nós vivemos nos desgastando muito e queimando literalmente a nossa vida no altar do Senhor. E quando nós ouvimos palavras essa que edificam, não que preenche o nosso ego, não, mas sim que nos edifica, a gente se encoraja para continuar levantando a bandeira do Evangelho. Amém? Estou muito feliz, estou aqui com a minha família. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quem recebe a paz do meu pastor José Wellington, diga amém. Glória a Deus. Sem longas demoras, meus queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Jesus disse certa vez: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Quantos amam a palavra do Senhor Jesus? Estão fascinados pela palavra de Jesus. Jesus vai falar contigo nessa noite, amém? Dá um pouquinho de retorno, por gentileza. Um pouquinho de retorno. Isso. Um pouquinho de retorno, que a gente vai em tanta igreja que a gente fica meio surda, sabia? Aí a gente usa bastante a voz. Mais um pouquinho de retorno, por gentileza. Muito obrigado. Quem achou, diga amém. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, diz assim: e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos.
e desejava encher o teu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, para este tempo o Senhor Deus me entregou esta palavra. E é uma palavra não atípica, pelo contrário, é uma palavra muito cotidiana dos nossos dias. É claro que quando nós lemos um texto, uma parábola dessa, como um filho pródigo, automaticamente, nós que servimos a Deus, sempre iremos transfigurar esta palavra para um próximo que está diante da presença. Para alguém que outrora abandonou a fé. Para alguém que outrora apostatou da fé cristã. Sendo que a Bíblia Sagrada não é para aqueles que estão lá fora, mas sim para aqueles que estão dentro da casa. A palavra de Deus, ela é como uma isca que resgata a alma do mundo. E ela é um alimento para quem está dentro da casa de Deus. Jesus, certa vez, no capítulo de número 15, está diante de uma multidão e ele prega a respeito do reino de Deus. Jesus, ele veio com um propósito e em nenhum momento Jesus deixou de cumprir a sua missão. Se teve um homem que cumpriu todos os mandamentos, toda a lei judaica, todos os preceitos e rituais, foi Cristo. Cristo foi o único e o único suficiente, a tal ponto que o único sacrifício válido seria de Cristo. Jesus está diante de uma multidão e neste momento ele prega a respeito do reino. E o interessante é que não havia limitações no culto de Cristo. Não havia limitações, vamos dizer assim, na igreja de Cristo. Pelo contrário, qualquer um poderia se assentar e ter acesso à vida eterna. Qualquer um podia entrar num templo como este e se achegar até Cristo. E Jesus está falando a respeito do reino. Só que Jesus, ele é tanto Deus que ele não deixou a sua onisciência. O que é isso, Júlia? Jesus, mesmo sendo encarnado em homem, conhecia o passado, sabia o que estava acontecendo no presente e sabia o que iria acontecer no futuro. E a Bíblia diz que enquanto Jesus prega, se aproxima fariseus e publicanos. E eu quero frisar esses dois tipos de povo que se aproximavam de Cristo nesta pregação. É muito interessante que enquanto Cristo prega, há um povo que não está muito contente e há outro povo que está feliz da vida. E eu vou começar explorando os publicanos. Quem são eles, Júlia? Um povo que diante do judeu era um povo pecaminoso, um povo que praticava obras pecaminosas diante de Deus. Por isso, eles se achegam até Jesus, atraídos pela própria palavra. Só que imediatamente, quando eles se assentam, eles começam a ser cheios e libertos pela palavra de Deus. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Quem faz somos eu e você. Jesus, ele morreu por todos, toda a humanidade. Jesus nunca barrou ninguém de um culto. E pelo contrário, Jesus nunca tirou ninguém do culto.
Pelo contrário, Jesus sempre fez questão de pregar a palavra para todos. E é muito interessante porque dentro da casa de Deus nós nos deparamos com o trigo e com o joio. Quem é o trigo e quem é o joio, Júlia? O trigo é aquele que vem para a igreja para adorar, vem para a igreja para adorar e prestar culto, e automaticamente quando ele presta esse culto, ele é cheio do poder de Deus. E cheio do poder de Deus, imediatamente, inevitavelmente, ele dá fruto. Ele frutifica, ele floresce. Este é o trigo. Mas existe o joio, que a Bíblia diz que nasce juntinho com o trigo. E quem é o joio? Aquele que vem, mas nem sabe o seu propósito. Aquele que vem e não sabe nem quem é Jesus direito. E vamos ser sinceros, nem está a fim de aprender. Mas ele quer contar que está aqui. Ele quer atrapalhar quem está tentando fazer o correto. E nós que somos o trigo, nós nos incomodamos sim com os atribulados. Nos incomodamos sim com aqueles que não estão na casa para fazer. Nós nos incomodamos sim com aqueles que nós estamos vendo que não está aqui por causa de Jesus. Mas sobre isso o Espírito Santo já libera uma palavra. Não se incomode com o seu irmão. Por quê, Júlia? Você já foi treinar numa academia? Ou você já frequenta uma academia? Você já deixou ou já viu alguém deixar de ir treinar somente porque tinha um gordinho do lado? Não. Você continuou ou a pessoa continua no seu treino. Por quê? Não importa a evolução do... Você está lá pela sua própria evolução. Está entendendo? Assim é Cristo. Jesus, ele nos orienta a dizer: ei, você faz o que eu te mandei. Você cumpre o que eu te chamei. E do joio, quem cuida não é você. Oh, glória. E do joio, quem cuida não sou eu. Quem cuida é o próprio Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui: descansa. Se o teu irmão ainda não atingiu o teu nível espiritual, descansa. Se o teu irmão ainda não tem a mesma visão que você tem, descansa. Se o teu irmão ainda não está no mesmo nível que você. Por quê? Porque assim como você teve um tempo de preparo diretamente com Jesus, ele está tendo esta mesma oportunidade de se elevar ao nível de um crente e um cristão maduro na presença de Deus. Jesus olha para os publicanos e se alegra, porque eles não vieram ver, eles vieram adorar. Só que enquanto há um povo que está sendo cheio da palavra de Deus, e enquanto há um povo sendo regado pela palavra de Cristo, há outro povo que não está contente. Quem são eles? Os fariseus. Eles se vestem como crente, mas não são crentes. Eles vão à sinagoga, mas o objetivo não é ouvir Jesus. Pelo contrário, o objetivo é matar Jesus. Eles estão falando como crente, vestindo roupa de crente, até sabem teologicamente da Bíblia de toda a Torá, porém na hora de viver, não vivem nada. E eu me alegro porque neste culto, porque eu quero transliterar isso para um culto, neste culto, eles poderiam enganar muitos pastores, obreiros e líderes, mas a Jesus, que era o pregador principal, eles não conseguiram enganar. Enquanto Jesus ministra, Jesus sabe quem veio para adorar e quem veio para ver. Jesus sabe quem veio apenas para se encher ou quem veio para se esvaziar. Porque culto, a ideia de culto não é a ideia de receber. Quem sabia disso? Eita! A ideia de culto não é a ideia de receber. A ideia de culto veio lá do livro de Levíticos. É a ideia de entregar. Culto é oferta. Culto é adoração. Você veio da sua casa, você veio do seu serviço e traz para Cristo o que você preparou durante a semana. Traz para Cristo o que você preparou durante o seu dia. Mas porque nós vivemos em uma sociedade que julga o culto? Já parou para pensar nisso? A adoração não foi tão legal. O louvor não foi muito bom. A palavra foi meia boca. Eu não gostei daquela pregadora, eu não gostei daquele pastor. Quem já fez isso ou quem já ouviu isso? Todos nós. Mas por quê? Porque nós estamos numa geração acostumada não a entregar, mas sim a somente receber. Aí, se eu recebo aquilo que eu não quero, eu reclamo. Aí, se eu recebo aquilo que eu não imaginava ou na minha expectativa não era tão boa, eu reclamo, eu choro.
Mas Deus está dizendo, a nossa mentalidade tem que mudar. Culto não é receba, culto é eu entrego, Jesus. E Jesus está se deparando com o verdadeiro adorador e o falso adorar. Qual é a diferença, Júlia? Que o verdadeiro adorador, ele não precisa de motivos para adorar. Oh, glória! O verdadeiro adorador, ele não precisa estar feliz para adorar. O verdadeiro adorador não precisa ter motivos para vir ao culto e entregar a sua adoração, não. O verdadeiro adorador é diferente. Mesmo ele não tendo motivos, ele continua adorando. Mesmo sem razão, ele continua dentro da casa de Deus. Por quê? Porque ele sabe que a adoração não é pelo que Deus faz, mas sim pelo que ele é. Está entendendo isso? Está entendendo isso? E eu posso abrir um leque aqui e dizer que o verdadeiro adorador é um tapa na cara de Satanás. Porque quando nós não adoramos a Deus, Satanás ele fica prestando atenção em mim e você. E dizer, por que ele não foi para a igreja? Por que ele não adorou? Já sei. Ela brigou, ele brigou, o Pix não caiu, foi mandado embora. Então ali ele já arquiteta um plano para fazer você parar de adorar. Ele já aniquila pensando, já sei como neutralizar e tirar a adoração da boca dele. Já sei como tirar a adoração da boca dela. E é então que devagarzinho Satanás vai entrando. E mesmo sem você perceber, você não sorri mais, você não adora mais, você vai para a igreja e não está feliz. Por quê? Porque Satanás já achou um jeito de te parar. Mas agora o verdadeiro adorador não, oh glória. O verdadeiro adorador, mesmo se tudo acontecer do jeito que ele queria, ele adora. Mas se um dia nada acontecer como ele queria, ele mesmo assim entra num culto como esse, levanta as suas mãos e diz, Senhor, eu não te adoro pelo que o Senhor faz. Senhor, eu quero vir aqui para dizer que eu te adoro pelo que o Senhor é. É isso que o mundo não entende, que nós não necessitamos de motivos para vir à casa de Deus. O motivo já foi a cruz do Calvário. Oh glória, está entendendo? Mas Júlia, eu estou chorando. Jesus disse, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos. Quem disse que viver com Cristo é um mar de rosas? Pode até ser, mas tem muito espinho. Quem disse que viver com Cristo é tudo alegria, tudo vitória? Não. Vai ter momentos que você vai passar pelo deserto. Mas qual é o diferencial? É que Cristo não te abandona no deserto. Aleluia. O diferencial é que Ele usa o deserto para te abençoar. Oh glória. Satanás, ele prepara uma situação para te destruir. Porque ele vem com o objetivo de matar, de roubar e de destruir. E quando ele prepara a armadilha dele para te ver cair, Jesus vai lá e diz, todas as coisas cooperam para o seu bem. Júlia, não estou entendendo, eu já vou começar a aplicar para você entender. É Deus já te dizendo na introdução desta mensagem, não importa a situação que você está passando, de alguma maneira o teu Deus fará com que esta situação coopere para o teu crescimento. Coopere para o teu bem. Não, tem gente que não está entendendo. Quem lembra dos hebreus? Lá no Egito, Faraó está dizendo, eu vou matar e vou destruir o crescimento do povo. Mas o Senhor disse, quanto mais os afligiam, mais o povo crescia. Mas o povo se multiplicava. Eu conheço vários amigos, eles dizem, Júlia, nós somos igual ao omelete. Eu falei, por quê? Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais luta, mais glorificação a gente tem. Quanto mais prova, mais testemunho. Porque prova não arranca cristão da igreja. Pelo contrário, prova fortalece cristão e mostra a essência que ele carrega dentro do peito. Jesus está diante dos publicanos e dos fariseus e ele sabe o que se passa dentro do coração. Ele sabe o que se passa dentro da
mente. Só que Jesus não vai expulsar ninguém da igreja, não. Jesus vai dizer: senta que eu vou começar a pregar. Oh, glória! Senta, porque vocês vão saber e aprender o que é reino, o que é ser salvo diante da presença de Deus. Aleluia! Olhe para o irmão ao seu lado e com muito carinho diga: Deus não expulsa, não espalha. Deus traz para perto. Oh, glória. Está entendendo? Está entendendo? Eu sei que às vezes a gente lida com os atribulados, está dizendo: Senhor Jesus, quando vai sair da tua casa? Ele está dizendo: vai sair não. Vai ficar até aprender. Oh, glória. Vai ouvir até entrar na mente. Vai sim receber oportunidade até morrer. Por quê? Porque a mesma paciência que ele teve com o irmão, um dia ele vai ter com você também. E ele começa a pregar, Jesus começa a pregar. E ele começa a destrinchar a palavra dele em 3 parábolas. A primeira: havia um pastor, e este pastor tinha 100 ovelhas, porém uma se perdeu. E é então que o pastor deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. Porque reino não é quantidade, reino é qualidade. Deus não precisa de 38 mil. Jesus precisa de 300 Gideões. Na nossa cabeça, na nossa matemática, a maioria vence, porque nós estamos vivendo a era da democracia. A era da democracia. O que é a moda? A democracia. O que a maioria votar que sim, é moda, é o certo, é democracia. Então a gente também acha que para mim vencer, a maioria tem que estar comigo. Aí a gente é crente, se converte e Jesus fala: não, eu não trabalho com quantidade. Aí você fala: mas Jesus, eu estou aqui sozinho. Jesus fala: é isso mesmo, é eu e você, nós dois somos a maioria. Oh, glória! Certa vez a rainha Elizabeth diz: eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar apenas um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Bate no peito e diga: eu e o meu Deus é a maioria. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Ele começa a dizer que deixou as 99 e foi atrás de umas que se perdeu. Imediatamente, quando ele encontra a ovelha perdida, ele leva de volta para o deserto. Porque todas as pessoas que teve encontro com Jesus não conseguem viver fora do corpo de Cristo. Você já viu algum membro, um braço, uma perna amputado sobreviver fora do corpo? Já viu? Ter vida fora do corpo? As pernas que foram amputadas de um corpo saem andando por aí? Não existe. Por quê? Membro amputado, ou seja, membro fora do corpo, não vive. O corpo vive, mas o membro que foi amputado não. Está entendendo? O membro só vai voltar a viver quando ele for novamente conectado no corpo. Oh, glória! O que eu estou falando? Não estou falando de corpo humano, eu estou falando de corpo de Cristo. Jesus está dizendo: isso aqui é um quartel de general, isso aqui é um exército, e um soldado lutando sozinho fora do quartel, a chance dele ser morto é muito grande, mas dentro de um quartel, oh aleluia, rodeado com seus soldados, é impossível um inimigo ganhar. Está entendendo? O Senhor está dizendo para alguém aqui: te coloquei aqui, te plantei aqui para você saber que não precisa lutar sozinho. Ei, a força no meu corpo, glória, a força na minha igreja, a força no corpo de Cristo, que é a noiva de Deus. Aleluia. Imediatamente, quando ele fala da primeira parábola, já vai para a segunda. Qual é a segunda parábola, Júlia? A parábola das 10 dracmas. A mulher que tinha as 10 dracmas e uma se perdeu. Olha que interessante. Aquele colar de dracmas era presente do noivo. E quem é o noivo da igreja? Jesus. Amém? Era presente do noivo. Porém, ela não perde a pedrinha lá fora. Ela perde a pedrinha dentro de
dentro de casa. E é isso que é ruim. A gente não perde o que Deus deu lá fora. A gente perde muitas das vezes o que o noivo nos deu dentro da casa. E quando a gente vai lá ver o nosso colar, que o noivo nos deu, o presente, o dom, não é mais a mesma coisa. Quem é a minha geração? A minha geração é a geração que vê um colar lindo que o noivo deu, Jesus. A minha geração é uma geração que percebe que perdeu uma pedrinha e, em vez de se trancar dentro do quarto para tentar achá-la, não, maqueia uma pedrinha falsa e vai para a rua dizer que tem aquilo que não tem. Todo mundo olha e diz, está vendo? Como canta, como prega, está completo, está saciado. Só que quando nós chegamos em casa, diante de Deus, a gente olha para o nosso colar. E a gente vê que diante de Deus não dá para se esconder. Diante de Deus nós estamos quebrados. Diante de Deus nós estamos moídos. Diante de Deus está faltando algo dentro de nós. Jesus está dizendo para alguém aqui, o que mais vale? A opinião dos de fora? Ou a minha opinião? Oh, glória! O que mais vale? Todo mundo lá fora falar, olha, ela está bem, ele está bem, olha como ela é a Mulher Maravilha, olha como ele é o super-homem. E quando você chegar dentro da sua casa, te atacar a síndrome do pânico, te atacar a ansiedade. O Senhor está dizendo, é tempo de voltar a buscar o que você perdeu. Talvez teu cônjuge não sabe, teus pais não sabem, teus amigos não sabem, nem teu pastor sabe. É você ir, mas Deus está dizendo, eu quero trazer de volta a completude do colar. Eu quero te reconstruir novamente. Eu quero fazer de novo, porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus é Deus de plenitude. Tu vai cantar, mas vai cantar realizado. Tu vai pregar, mas vai pregar cheio. Tu vai fazer a obra, tu vai vir para o culto, vai vir, mas não vai vir meia boca, sabe não? Você vai vir com o coração ardendo como da primeira vez. Por quê? Porque você vai reconhecer que há algo dentro de você faltando. Porque eu preciso reconhecer que há algo dentro de mim faltando. Qual é o primeiro passo, Júlia, para mim voltar à minha plenitude com Deus? É eu me chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu reconheço que em mim falta, oh glória. Senhor, eu reconheço que eu estou quebrado. Senhor, eu reconheço que eu estou machucado. Senhor, eu reconheço que eu estou ferido. Senhor, eu reconheço que está doendo. Eu reconheço que eu estou fraco. Mas, Senhor, faça-me como a mulher das dracmas. Não permita eu sair lá fora eu estando quebrado. Não permita eu sair lá fora eu estando ferido. Faz-me encontrar novamente o que eu perdi. Porque, Júlia, quem perdeu não foi o seu irmão. Quem perdeu foi você. E você precisa se achar dentro de si. Está entendendo isso? O que ela faz, Júlia? Imediatamente ela liga a lamparina. E se ela liga a lamparina, quer dizer que a lamparina estava apagada. Está entendendo? Davi vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua, ela é luz para o meu. Quando eu tenho a lâmpada apagada dentro da minha casa, eu perco o que o noivo me deu. Quem nunca tentou andar num quarto escuro para pegar alguma coisa, você sabe, você acorda todo dia naquele quarto, você sabe tudo que tem ali, mas com a luz apagada você tropeça. Por quê? Você não tem direção, você não tem visão, você não sabe o que está à sua volta. É a sua Bíblia fechada dentro da tua casa. Você não sabe o que te passa lá dentro. Você não sabe o que se passa aqui dentro. E aí você tropeça. E aí você cai. Mas se um dia
você abrir essa Bíblia, se um dia você acender essa lamparina, se um dia você se aquecer perto dessa luz, pode ter certeza, não há nada que Satanás vai fazer que fique obscuro nos seus olhos. Crente com a Bíblia aberta é crente iluminado. O que é isso, Júlia? Crente iluminado é crente direcionado pela palavra de Deus. Quantos de nós estamos sem direção? Quantos de nós estamos sem rumo? Quantos de nós já não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã? Por quê? A minha Bíblia está... Crente que lê a Bíblia pode ter certeza, ele pode não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, mas ele sabe, e ele consegue descansar. Oh glória. Eu vou repetir, ele consegue descansar, porque ele passa a conhecer que quem luta por ele não dorme, que quem luta por ele não deixa ele haver navios. Ele consegue descansar no Deus que escreveu as Escrituras, e assim ele consegue ter direção, e assim ele consegue ter visão. O Senhor está dizendo, é tempo de voltar a acender a lamparina, glória, é tempo de voltar a se manter a chama acesa, porque crente aceso é crente cheio de direção, cheio de visão, cheio de alvo, glória. Olhe para cá, quando ela liga a lamparina, o que acontece? Está suja, está bagunçado. Ela percebeu que a casa estava suja antes de ligar a luz? Que a casa estava bagunçada antes de ligar a luz? Porque crente que anda com o Espírito Santo não precisa esperar pelo pastor para corrigir. Eu não estou descartando a exortação de pastor nenhum, pelo contrário, pastor tem que exortar. Mas antes de um pastor exortar, quem anda com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo diz, é errado. O próprio Espírito Santo diz, não vai ali. O próprio Espírito Santo diz, bloqueia, exclui, muda de número, muda de rede social. O próprio Espírito Santo direciona, e o próprio Espírito Santo mostra aonde precisa ser arrumado. O próprio Espírito Santo, eu não preciso dizer eu sou profeta e até você está vendo, é neste ponto que você precisa melhorar, está vendo, é nisso que você precisa mudar. Não, quem tem o Espírito Santo, enquanto eu prego e ministro, ele mesmo vai até a tua mente dizendo, está vendo, precisa se mudar, está vendo, precisa deixar, está vendo, precisa ser transformado. Porque que é isso, Júlia? É Evangelho de Cristo, é Evangelho de Cristo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim. O que é após, irmão? O que é após? O que é após? Atrás. Porque a partir de hoje, quando você aceitar Jesus, quem vai na frente não é você, é Ele. Quando eu e você estávamos no mundo, a gente falava o que queria, a gente usava o que queria, a gente ia aonde queria. A vida é minha, eu mando, eu decido. Quando você aceita Jesus como Cristo e Salvador, o volante da direção não é mais seu. O volante da direção não é mais seu. Você passa para o banco do passageiro. E quem dirige? Jesus. Aí você não fala mais o que você quer. Você fala o que Ele quer. Aí você não vai mais aonde você quer. Você vai aonde Ele quer. E alguém olha para você e pergunta, por que você não foi mais lá? Por que você não falou mais isso? Por que você mudou tanto? Não é porque eu quis, é porque... E não é porque pastor disse ou dogma de igreja, não. É porque Ele não quer mais que eu fale. É porque Ele não quer mais que eu use. É porque Ele não quer mais que eu faça. Não é pastor, não é dogma de igreja e não é ritual. É a presença de Cristo. É a essência do verdadeiro cristão. Aleluia! Está entendendo? Está entendendo quem está entendendo essa palavra?
Jesus está dizendo para alguém aqui: pare de esperar ser repreendido pelas pessoas, pare de esperar ser repreendido pelos seus líderes, pelos seus pastores. Se você chamar a presença de Jesus e dizer: Senhor, o que eu faço, o que eu uso, como eu ando, pode ter certeza, Ele mesmo vai mostrar para você o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado. Para quê? Para que você venha estar completo na presença de Deus. Está entendendo isso? O que ela faz? Ela organiza ela passava vassoura, ela limpa. Olha para o irmão que está ao seu lado. E somente se ele fosse simpático, amém? Se ele não fosse simpático, pelo amor de Deus, deixe esse irmão quieto, em nome de Jesus. Mas se ele te der um sorrisinho, diga assim para ele: é noite de colocar a casa em ordem. Glória. Por quê? Porque Jesus te quer aqui, quer completo. Jesus te quer pregando, mas te quer completo. Jesus te quer pregando, cantando, fazendo a obra, cantando, glorificando, mas não pela metade, mas sim completo, mas sim cheio da presença e do poder de Deus. E aqui eu finalizo a terceira parábola. Culto de família, domingo, culto dos jovens. Oh glória, misericórdia, né? Eu cuidei de jovem 3 anos da minha vida. Pensa, chegava com o grande, ficava até com medo, misericórdia. Lá bem lapada, Jesus. Não é? Terceira parábola. Jesus vai dizer que havia um pai. E este pai tinha 2, um mais novo e um mais velho. Os 2 trabalhavam na labuta diária e na seara do pai. E por mais que a labuta diária era difícil, era cansativo, havia desafios, quando acabava o expediente, eles iam para a casa eles iam para o colo e ali eles eram renovados. Eu quero que você entenda que nessa parábola o pai é Deus, amém? A casa é a casa do pai, a igreja do Senhor. E quem são os irmãos? Eu e você, que trabalhamos para o Senhor. Os 2 estão trabalhando e estão felizes, porque eles amam o pai. Porém, o filho mais novo, o mais imaturo, ele começa a dar ouvidos para quem não tem que dar. E por que, Júlia, ele não tem que dar ouvidos para aquelas pessoas? Porque são pessoas que não têm acesso ao pai como ele tem. Eu vou repetir. Não dê ouvidos a quem não tem o mesmo acesso que você tem de Deus. Por quê? Porque elas não têm o mesmo acesso que você tem de Deus. Elas não sabem o que vocês sentem aqui na presença de Deus. Elas não sabem, quem está lá fora não sabe. Quando você dobra os seus joelhos com o coração sangrando, elas não sabem o que se passa. Elas não sabem o que é uma presença de Deus. E como você vai tirar a orientação de quem não sente o que você sente na presença, de quem não recebe o alimento que você recebe na presença? Foi o filho pródigo. Ele foi dar ouvidos a quem não tinha que dar, a quem não comia do banquete dele. E o que aconteceu? A mensagem foi: sai da casa. Você não sabe o que é alegria. Você não sabe o que é felicidade. Olha que interessante, olha para cá. O filho pródigo fica entusiasmado, curioso, e diz: o que eu faço para conhecer essa tal felicidade? Os rapazes falam para ele: é fácil. Vai até o seu pai e pede a tua herança. Eu gostaria que a igreja participasse comigo. A herança do filho pródigo era direito dele, sim ou não? Vamos lá, igreja, sem medo de errar, amém? Nós estamos num culto para aprender. A herança do filho pródigo era direito dele, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Sim. Sim, porque ele era filho. Então, era errado ele pedir a herança? Não, porque ele era filho. Só há algo que está errado: o tempo. Filho só recebe a herança depois que o pai morre. Só que ele está ansioso. E ele quer quando o pai morrer? Não, ele quer
olhe para cá e pegue isso que eu vou dizer para você. A minha imaturidade e a sua imaturidade vai fazer com que eu e você desejamos coisas que são nossas por dir, mas ainda não está no tempo. O problema não é Deus te dar a vitória. Não, porque a vitória é sua. Quantos creem nisso? Quantos creem que a vitória é nossa? A vitória já está garantida. É a nossa herança, porque somos cordeiros com Cristo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, a nossa vitória, o nosso casamento, a nossa casa, os nossos bens, o nosso sucesso já está garantido por... O problema não é querer. O problema é querer antes do tempo determinado. Por que o pai não quer dar a herança para o filho pródigo? Porque o pai sabe que se der, ele vai em... E o objetivo da bênção do pai não é te tirar da casa. Oh, glória! O objetivo do pai em te abençoar não é te tirar da igreja. O objetivo da bênção de Deus, quando ela te alcançar, não é te afastar dos planos de Deus. Pelo contrário, o objetivo do pai é quando você receber a sua herança, a sua vitória, você fique mais crente do que antes. Olhe para cá, porque o difícil não é você receber a tua bênção. O difícil é você permanecer crente depois que recebe a sua bênção. O difícil é você permanecer humilde depois que recebe a sua bênção. Por isso que há um tempo determinado para todas as coisas. Jovem imaturo, você precisa entender que você vai receber a tua bênção, a tua vitória, no dia que você amadurecer. A minha geração levanta as mãos para os céus e diz: Senhor, eu não quero para amanhã, eu quero para ontem. Geração do me dá. Eu quero. Isso é um perigo. Não impedir a Deus, porque Jesus disse: pedir, assim vos. O perigo é fazer igual o filho pródigo. Porque a partir do momento que a bênção e a vitória subiu para a cabeça dele, ele não trabalha mais para o pai por amor. Ele trabalha para receber a Eita glória! Ele está na casa do pai, não mais por amor. Ele está na casa do pai para receber a herança. Amar o pai, isso é coisa de um antigo. Eu quero a minha vitória. É um perigo. Cuidado, para que você não anseie tanto por esse sucesso que você quer, ao ponto de amar mais o sucesso do que o dono da casa, do que o teu pai. Cuidado. Mas Júlia, como que eu sei que eu estou amando mais a herança do que o meu pai? Quando você ouve um não de Deus e você quer parar. Quando você ouve, ainda não é o tempo certo, e diz também: não quero mais. O que é isso? Você está mostrando para Deus: eu amo mais a minha herança do que a tua casa. E agora ela prega, não porque ela ama a Deus, mas sim porque ela quer a vida. Ele canta não porque ele quer a Deus, ele canta porque quer receber a bênção financeira. Quantos nós não conhecemos um cristão que, quando estava desempregado, quando estava na prova, na luta, de manhã, consagração, à tarde, culto da tarde, ou ciclo de geração, à noite, campanha, e de madrugada era monte. Você dizia: misericórdia, se o irmão subir a mão, Jesus puxa. Depois que recebeu a bênção, cri. Cadê o irmão? O irmão foi embora. Sabe o que é isso? Filho pródigo. Por quê? A Bíblia diz que depois que o pai dá a herança para ele, poucos dias depois ele vai pronto. Quem estava na casa de Deus por interesse, depois que recebe a bênção, poucos dias depois vai embora. E eu olho para esse texto e eu vejo um pai que não insiste para um filho ficar. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Só quem é pai e mãe aqui? Glória a Deus. Se o teu filho de 12 anos diz: pai, eu quero um carro, 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 imediatamente, calma que tu não vai pegar o chinelo não, pelo amor de Deus.
Mas, no mínimo, você vai sentar com a criança e vai explicar que ela ainda não está pronta para receber. Ou tentar tirar isso da cabeça dela. O pai não. Você quer? Te dou. E eu perguntei, por que, Deus? E ele disse, porque eu não insisto para ficar. Quem já decidiu ir embora. Olhe para o seu irmão e diga, não insista. E não peça para ficar quem já decidiu ir embora. Jesus já está falando com alguém aqui. O recado de Deus é simples. É melhor soltar, é melhor deixar ir. E o próprio Deus tem um particular lá no deserto, do que você ficar tentando amarrar dentro da casa, tentando amarrar no relacionamento, tentando amarrar dentro da família. O Senhor está dizendo, solta e deixa na minha mão, oh glória. Solta e deixa na minha mão. Mas Júlia, vai morrer lá fora? Não vai. Mas Júlia, vai ser atropelado lá fora? Não vai. Porque o Deus que te permite soltar é o Deus que trata com vaso, oh glória. O Deus que permite você soltar é o Deus que tem um encontro com Jonas lá fora. Quem não lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Jonas. Eu já estou finalizando, amém? Jonas, ele vai, presta atenção, olha para cá. Ele vai desobedecer a Deus. E ele vai comprar. Ele vai tirar o dinheiro do bolso e vai comprar uma passagem para desobedecer a... Tem crente que paga para pecar, você acredita nisso? Só que se Jonas era um profeta de Deus, de onde vinha o dinheiro? Enfim, fica para outro culto, glória a Deus. Ele pega o dinheiro e vai comprar uma passagem para Nínive. E ele vai, todo bonitão, tranquilão. Quando ele chega no barco, tem toda aquela tempestade, sim ou não? Os marinheiros começam a soltar as coisas, começa aquela confusão. E quem paga o pato na história? Os marinheiros, que quase vai a pique por causa de um infeliz desobediente que está dentro do barco dele. Ele fala com Jonas, é tu que está em desobediência? Eu acho que sou eu. É o dormente. Quem vive em desobediência vive dormente. Só o Espírito Santo para despertar. Ah, é tu? Aí tem gente que fala, não joga Jonas do barco, não vai morrer. Os marinheiros é o quê? Eu estou passando essa tempestade por sua culpa. Eu estou passando tudo isso por sua culpa. Tu vai sair do meu barco agora. Ó, pega Jonas e... Porque eu não vou pagar o pato de gente desobediente que está no meu caminho. Eu vou ser bem claro e falar bem aberto para você entender. Tem provas e lutas que não são nossas. Tem provas e lutas que não são minhas, nem suas. Mas por que eu passo? Porque tem Jonas dentro do barco. Mas por quê? Mas por que eu passo? Porque tem um Judas no teu caminho. Porque tem um Jonas que você abre a porta e diz, pode entrar, pode fazer morada, pode ficar aí. Aí o vento balança. E quem é que vai pagar o pato? Não é Jonas. Jonas está nem ligando para você. Jonas não está nem ligando para o que você está passando. Quem vai pagar o preço da situação é eu e você que temos comunhão com Deus. O Senhor está dizendo para essa casa, é tempo de abrir a porta e deixar ir. É tempo de abrir a porta e deixar ir. Júlia, eu quero prender, eu quero amarrar. O Senhor está dizendo, se prender vai ser pior. Deixa, porque lá fora eu tenho um encontro com Jonas. E eu imagino, irmão, é conjectura minha, amém? Conjectura minha. Eu imagino o debate dos dois. Por que tanta embarcação que tinha, tu escolheu logo o meu barco? E imagina ele dizendo, sabe por quê? Por quê? A sua passagem era mais barata. E eu lhe pergunto, para entrar na tua vida é fácil? Para ter teu acesso é fácil? Para ter teu número pessoal é fácil?
para estar perto de você, para participar dos teus segredos, é fácil. O Senhor está dizendo, é tempo de fechar a porta. Mas Júlia, eu amo a todos, isso eu não estou falando para você não ser antipático, não. Eu estou dizendo que na tua casa não entra qualquer pessoa. Para andar contigo não é qualquer um. Tua vida não é oba-oba. Isso aqui não é brincadeira. Você paga preço porque tem gente, sabia? Qualquer um vai na sua casa. Qualquer um entra no teu quarto. Qualquer um tem a senha, até se bobear do teu cartão. E você confia. Você está dizendo, é tempo de fechar essa porta. Oh, glória. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Para andar contigo tem que servir o teu Deus. Ei, olhe para cá. Lázaro era amigo de Jesus, sim ou não? Amava Jesus, sim ou não? Mas nem por isso Jesus fez de Lázaro desse discípulo. Jesus amava Lázaro, mas nem por isso colocou unção na cabeça dele. Porque Jesus tinha maturidade para entender. Quem era do altar era do altar. Quem era da mesa era da mesa. Quem era de casa era de casa. Quem era da vida era da vida. Ei, pode ser legal, eu te amo, mas tu vai andar lá, eu vou andar aqui. Pode ser legal, pode ser boa gente, pode ser gente boa, gente fina. Eu te amo, beijo e eu oro por você. Mas vai ficar no meu caminho, vai ficar na minha vida quem couber no meu propósito. Vai ficar na tua vida quem couber no plano de Deus para você. Mas Júlia é meu amigo, maior que você é a minha amizade com meu Deus. Mas Júlia faz parte da minha família. Ei, aquele que não deixa pai e mãe por amor de Jesus, não é digno de Cristo. O Senhor está dizendo a partir de hoje, ande apenas com quem carrega a mesma presença. Por quê? Porque eu estou diante de um povo que tem chamada, como já foi falado aqui. Eu estou diante de um povo que foi chamado para pregar, foi chamado para cantar, foi chamado para exercer ministério. E deixa eu te dizer, eu curso teologia e eu estudei uma frase, que a frase é: Jesus não é romântico. E servir a Deus não é romance de novela, sabe? Bonitinho, flores, não é? É cruz. Olha para o irmão e diga, é cruz. É renúncia, é choro, é lágrimas. Olhe para cá. Quando o anjo Gabriel fala que Maria está gerando o Salvador, o que Jesus fala para ela? O que Deus fala para ela? Vai em qualquer casa? Acha aí um beco aí, vai para aquela casa? Não. Jesus dá nome, meu Deus. Jesus fala, vai para a casa de Isabel. Ela vai imediatamente. E quando ela chega na porta da casa de Isabel, imediatamente Isabel olha para Maria. E olha, Maria estava antes dos 3 meses de gestação. Não tinha barriga, sim ou não? Não tinha. Antes dos 3 meses, é muito raro você ter uma barriga. Não tinha. Mas imediatamente, quando Isabel olha para Maria, ela diz, o que a mãe do meu Senhor faz na minha casa? O que é isso? Isabel enxergava além da matéria. Você não está aqui não, você não está aqui não, você não está nesse culto não. Isabel tinha a visão aberta do mundo espiritual. O próprio Deus direciona Maria para quem tem visão espiritual. O próprio Deus direciona Maria para quem conhece não do mundo material, mas sim para quem conhece do mundo espiritual. Ei, Maria está em posse de um grande projeto. Maria está em posse gerando um grande propósito de salvação. Ela não pode andar com qualquer um. Tem que andar com quem tem visão de Deus. Tem que andar com quem suporta o mesmo peso, a mesma chamada. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: vou eu arrancar a amizade, vou eu arrancar pessoas do teu caminho que não te acrescentam, só suga. O Senhor está dizendo: não, vou eu apresentar no teu caminho Miriam, vou eu apresentar no teu caminho Arão. O que é isso? Vão te ajudar a caminhar contigo na jornada de Cristo, vão estar com você na alegria, na doença, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem receber?
Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para cá. Para finalizar o contexto bíblico. O que acontece com aquela menina? O que acontece com aquele homem? Aquele filho pródigo? Ele vai para o mundo. E ele gasta tudo o que ele ganhou na casa de Deus. Tudo que ele ganhou na casa do Pai. Porque longe de Deus você não ganha. Longe de Deus você perde aquilo que ganhou. Só que quando ele perde, mesmo assim, com tanto orgulho que ele tinha naquele coração, ele não quer voltar. Ele não quer voltar. A maior vitória de um ser humano é quando que necessita de Deus. A Bíblia diz que ele só vai reconhecer quando ele vai trabalhar numa fazenda. Olha para cá, eu imagino ele todo feliz, dizendo o quê? Vou eu trabalhar em uma fazenda. O que eu fazia na fazenda do meu pai, eu vou fazer nessa mesma. O que eu fazia para Deus, eu vou fazer para o mundo. E quando chega lá, as portas se fecham. Só que as portas não se fechou embaixo. As portas se fecharam em cima. Ninguém ajuda quem Deus está provando. Quem nunca viu uma pessoa sendo provada por Deus? Conhece tanta gente e ninguém ajuda em nada. Por quê? Ela está sendo provada pelo próprio Deus. É Deus esmiuçando o orgulho dela e dizendo: eu vou destruir o teu orgulho até o último, até você entender que é a minha casa em primeiro lugar. E o que acontece com ele? Quando ele vê que ele está cuidando de porcos, porque porco é assim, né? Você lava ele, mas ele ama a lama. A ovelha não. Ela pode até cair na lama. Mas o que o pastor faz? Tira a ovelhinha da lama, lava a lã da ovelha e nunca mais ela volta para a lama. Ela não gosta de lá, ela apenas se descuidou. É diferente. Agora o porco não. O pastor pode ir lá, pegar o porquinho, lavar, dar banho de graça e misericórdia. Vai passar um dia, passar um mês, passar um ano, ele vai porque ele tem prazer. E o filho pródigo vai ter que lidar com isso, para entender que só chega ao fim quando o ser humano reconhece totalidade de Deus. Porque, Júlia, nós somos feitos como corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. Todos nós gostaríamos de ter a realização completa, sim ou não? Corpo, alma e espírito. Olhe para cá. No mundo, você realiza o teu corpo, sim ou não? Sim, porque o pecado é prazeroso. E por causa do pecado, a sua alma tem picos de alegria. Mas eu lhe pergunto, e o espírito? Quem levanta? Por isso que você vê pessoas que estão casadas e estão até felizes, mas do nada separam. Tem os filhos dos sonhos, mas não são felizes. Tem o carro dos sonhos, tem a casa dos sonhos. E você olha, eu quero tirar a minha vida, porque eu não sou feliz. Agora olhe para dentro da casa de Deus. Quantos de nós moramos até de aluguel? Quantos de nós andamos até a pé, muitas das vezes, ou por muitos anos andamos até a pé e fomos até a pé para a igreja? Quantos de nós não temos a família perfeita? Quantos de nós nem marido na igreja salvo temos, nem um esposo temos? Mas, inexplicavelmente, quando nós chegamos por essas portas, a gente ouve a voz do nosso Senhor Jesus. E quem chegou querendo desistir, começa a levantar as mãos e começa a sentir a presença do Senhor. E quantos começam a ser cheios de Deus? E, de repente, as lágrimas caem,
o coração se aquece e você não entende, mas aquele aperto vai embora. Aquela angústia vai embora. E quem chega caído, depois de 2h30, 3 horas de culto, vai para casa dizendo: amanhã eu vou ter vitória. Quantos de nós chega a dizer: hoje é meu último culto, e sai da igreja dizendo: eu vou caminhar mais 40 dias, eu vou caminhar mais 40 noites, porque eu creio no meu Redentor, e Ele vive, Ele vive, Ele vive, e Ele vai se levantar por mim. Quantos creem nessa palavra? Feche seus olhos, igreja, feche seus olhos. Isso, porque você está na casa do Pai, oh glória. Você está na casa de Deus, você está na casa do teu Pai, e aqui você tem renovo. Aqui você tem o renovo de Deus. A labuta diária é grande, e o choro é grande, mas pode ter certeza, não vai faltar consolo, não vai faltar força. Nós iremos chegar até o fim. Quantos podem levantar as mãos e começar a adorar? Espírito Santo de Deus, toque nos seus filhos neste momento. Oh, tu és o Pai, tu és o dono da seara. Com seus olhos fechados, adore ao Senhor Jesus, aleluia. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei. Eu quero ver o sol brilhar, nascendo esperança para. Diga, Deus vem, oh, estende a sua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio, revela o teu poder a mim, porque o milagre que eu preciso está. Oh, nós precisamos do teu milagre, Jesus, nessa noite. Diga para Ele, aleluia. O sol já se pôs, a dor não se foi. Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver trazendo para o meu viver. Oh, rabadaraba, chorebecanda, labache, ribicando, rebecanda, labache, rebecanda, labache. Assim diz o Senhor: eu ouvi o teu clamor, minha filha, eu ouvi a tua oração.
Eu te faço reviver, te faço reviver. Em meio às provações, sinta agora o meu poder. Se precisa de um milagre, eu estou aqui. Eu te capacito, mulher. Eu te dou uma nova autoridade. Eu te dou um novo poder. Receba porção dobrada do meu espírito. Porção dobrada do meu espírito. Meu Deus. Oh, assim te diz o Senhor: te chamei, te convoquei, e das nações te dei por profeta. Assim te diz o Senhor: te levantarei nesta terra, rapaz. E eu vejo o Espírito Santo te curando do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu vejo o Espírito Santo se manifestando em você. E assim diz o Senhor: pregarás com voz forte e firme a minha palavra. Andará por este país para pregar o meu evangelho. Tu és um milagre e testemunhará. O Espírito Santo está nessa casa. O Espírito Santo está nessa casa. Alguém sobre Atos 2, revestimento de poder. Revestimento de poder. Alguns dizem a igreja brasileira está fria. Alguns dizem não há mais povo cheio do Espírito. E o Senhor está dizendo: não é fogo estranho. Eu vou encher com poder. Poder, 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 poder. E ao impor as mãos, e ao impor as mãos, e ao impor as mãos, receberão esta igreja o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito Santo. Unção que despedaça o jugo, unção que despedaça o jugo, unção de Deus, capacitação de Deus, de Deus, de Deus. Assim diz o Senhor: mulher, vou eu te curar. Vou eu te curar. Vou eu te curar, porque existirão mulheres neste lugar feridas, 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 e através da sua vida, mulher, eu te dou hoje autoridade. Receba espada afiada nas mãos, receba a armadura de Deus para não recuar na batalha, para não recuar na guerra. Essa igreja tem que marchar, essa igreja tem que avançar, essa igreja tem que crescer, 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 crescer. Quantos estão sentindo a presença de Deus? É tempo de crescimento. Aqui está o teu povo, Jesus. Aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus obreiros. Grande é a seara, grandes são as almas. Ai, meu Deus, eu vejo Satanás dando grito de derrota. Essa igreja não vai parar. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esses obreiros. Cadê os obreiros deste lugar? Cadê os obreiros deste lugar? Não é tempo de conciar em dois pensamentos. É tempo de se revestir.
e ir para a guerra, porque o Deus de Israel estão com vocês. Quantos creem nesta palavra? Aplaude o Senhor Jesus. Quem recebe, diga. Com a permissão do pastor, eu gostaria de chamar aqui na frente você que ouviu essa palavra e talvez você está distante do caminho do Senhor. O Espírito Santo não me direcionou a este lugar em vão. Ele me direcionou aqui com propósito. E há Jonas que quer fugir aqui dentro. E o Senhor está dizendo: você pode fugir dos seus pais, do seu cônjuge, mas na minha presença, não. Como eu disse, no mundo, sua carne se realiza, em alguns momentos a sua alma. E eu lhe pergunto, o Espírito, quem levanta? De quem veio o Espírito, igreja? De quem veio o Espírito, igreja? De quem veio o Espírito, igreja? Só terá paz quando se reconectar novamente. Está entendendo? Todo ser humano só terá paz quando o Espírito que habita nele se reconectar com Deus. Está entendendo? Por isso que a gente não precisa ter o carro do ano para ser feliz. A casa do ano. Não precisa que tudo dê certo, não. O nosso Espírito já está conectado com o Salvador. A nossa alma tem paz. E eu quero chamar você aqui na frente porque eu quero orar por você. Existe alguém aqui neste culto que cansou de lutar com as suas próprias forças e hoje quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se tiver, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Júlia, eu estou aqui para visitar. Não, meu irmão. Se você chegou aqui é porque o Espírito Santo já fez queimar no seu coração. E você é dele. Tem alguém aqui para Jesus? E os obreiros ficam em espírito de oração. Porque a guerra é espírito. Porque enquanto o Espírito diz, vai, eu tenho algo precioso para fazer na tua vida. Satanás diz, você precisa primeiro se libertar. E Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Se tem alguém aqui para Jesus, vem aqui na frente, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Este é o tempo da renovação, tempo de se encher do Espírito Santo de Deus. Eu vou insistir mais uma vez, tem alguém aqui para Jesus? Se não tiver, que o Espírito Santo de Deus lhe conceda outra oportunidade. Porque se quase em uma hora o Espírito Santo não falou com você, quem sou eu para falar? Amém? Não tem ninguém para Jesus? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Senta aplaudindo e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, antes de passar o microfone para o nosso pastor, para quem lhe é de direito, eu quero assim agradecer essa rica oportunidade. Foi um prazer conhecer toda a igreja. Obrigada pela recepção, vocês são formidáveis, graças a Deus. E eu quero dizer, meus irmãos, que com 12 anos de idade, o Senhor me disse que eu iria ser pregadora e empreendedora. Como uma criança normal, eu achei absurdo e loucura. Minha mãe olhou e deu risada. Glória a Deus, aleluia. Porém, o que Deus fala, Ele sustenta. Eu esqueço, Deus não. Com 16 anos de idade, comecei a pregar a sua palavra. E o Senhor me clareou e me deu um dom. Diga glória a Deus. Qual dom, Júlia? Falar em línguas? Também, glória a Deus. Mas outro dom, outra especialidade. Fazer doce, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Doce, maravilhoso. E eu abri a minha empresa com 18 anos de idade. Juju Doces é uma doçura. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Ele faz, né? Ele faz. O nosso Deus faz. Então, aonde eu vou, em todas as igrejas que eu ministro, sempre com a permissão do pastor local, eu sempre vendo o meu material, os meus docinhos. E graças a Deus nessa igreja não foi diferente. Tive a permissão do nosso querido pastor local. Eu trouxe aqui os meus docinhos. Brigadeiro gourmet, 50% cacau. Oh, glória. Mas por que 50%? Porque na caixinha vem 4.
Se é muito, se é 70%, se é 20% cacau, você come um e já não quer mais, que é enjoativo, né? Agora não, você comprou, come tudo a caixinha, ô glória. Eu brinco com os pastores que não engorda, só estica a pele e dá brilho. Eles ficam bravos comigo quando eu prego, falam, mentira, mano, não pode mentir não. Aí eu falei, não, pastor, não engorda. Ele falou, é verdade, né? Só engorda quem come. Eu falei, pois é, pastor, misericórdia. Então, se você pode, meus queridos, passe lá, abençoe minha vida, abençoe meu ministério. Eu estou recém-casada, glória a Deus. Quantos podem glorificar? Quantos esperam no Senhor? Cadê os corajosos aqui? Ô, glória. Aleluia. Eita, fica na dispensação, que no tempo certo chega, viu? Mas antes, faça um exame cardiológico, ver se seu coração está em paz, né? Porque o meu foi muito rápido, misericórdia. Jesus, mas eu esperei 22 anos, diga glória a Deus. Então, foi rápido e graças a Deus o abençoado está aqui preparado, príncipe das nações, aleluia. Então, espere no Senhor que a sua bênção também vai chegar. Amém, igreja? Então, a senhora agradece a minha rica oportunidade e as palmas ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia.